e a Juliana Carelli. Para quem não conhece ela é coach, também focada na área de emagrecimento, né? E a gente está tanto no meu Instagram, no Instagram dela e no Facebook para falar hoje sobre festas de fim de ano. Então, esse é um assunto que todo mundo me pergunta no consultório e que daí eu acabei dando essa juntada no pessoal e falar, olha, não vou gastar tempo da consulta com isso, a gente vai fazer uma live na quarta-feira, eu ainda vou conseguir a ajuda da Ju, que é uma coach excelente para a gente conversar sobre o assunto. Então, a gente veio aqui dar dicas sobre isso, tá? A gente já estava batendo um papo antes para juntar as ideias e quem vai começar falando vai ser a Ju sobre processo de decisão. Então, Ju, fala um pouquinho sobre nessa época de Natal e fim de ano, como é que mantém a dieta, qual que é a melhor decisão nesse período? Então, eu acho que a decisão... Primeiro, eu queria agradecer o convite. Imagina, bem-vinda. A decisão, eu acho que é o ponto mais importante. Porque, assim, aquilo que você decidir vai direcionar suas atitudes. Então, você pode optar em continuar, por exemplo, um processo de emagrecimento. Como você pode, talvez, decidir que você vai manter o seu peso durante esse período, que acaba tendo interferências externas e pode ser que dificulte o processo. Qual é a importância dessa questão da decisão? É porque se você mantém uma expectativa diferente da realidade, você tem uma chance muito grande de se frustrar. Verdade. E essa frustração pode desencadear uma série de outras atitudes que vão piorar esse resultado. Então, em suma, o que a gente estava conversando, né, é que a primeira coisa é o que é melhor? É melhor a gente seguir a risca certinho ou nessa época de Natal e fim de ano, não consigo, então tiro o pé e deixo eu aproveitar mesmo. Vai depender muito da decisão de cada um, né? É individual. Não, eu quero emagrecer, eu tô com esse foco. Então mantenha o foco. Agora, não, eu sei que eu vou me frustrar, que eu não vou conseguir, eu já conheço o ritmo da minha família ou das minhas festas de fim de ano, então eu vou diminuir a expectativa, né? Diminuir a cobrança, manter o resultado que eu consegui até agora e vou retomar com um pouco mais de foco, um pouco mais forte depois em janeiro, mas mantendo o resultado e não tirando tudo. Sim. Né? E isso entra um pouquinho no que eu costumo falar para o pessoal em consultório. Peraí que meu Instagram ele tá querendo reconectar. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Vamos de 3G. Daqui a pouco vai. Pessoal, se em algum dos 3 lugares parar, a gente não vai parar para não deixar os outros chatos, tá? Então, por exemplo, meu Instagram deu uma bloqueadinha agora, mas tem no Facebook tudo e tem no Instagram da Ju também, tá? Então, vai depender muito da conectividade de cada aparelho. E já a gente dá uma olhadinha nas perguntas, né? Isso. Aí, se vocês quiserem fazer perguntas também, podem ir fazendo, a gente vai incluindo aqui tudo no meio. O que eu costumo sugerir para o pessoal? Dentro desse ponto que a Ju colocou, da decisão, eu quero emagrecer ou eu quero me manter nesse momento. Você tem que encarar se você vai fazer um dia de festa ou se você vai pegar todo esse período de dezembro, que é um mês de confraternizações, de férias das crianças, de fim de ano, de viagem para casa de parente para passar o Natal. Então, você tem que entender se você vai sair num evento ou se você vai ter um monte de evento para ficar abrindo exceção. O que eu costumo falar para o pessoal encara a ceia de Natal e a ceia de Ano Novo como aquele evento, né? E não como o dia inteiro ou como uma semana. Acordou de manhã cedo, faz um café da manhã normal. Se você tem que treinar, vai treinar normal. Almoço é normal. Lanches da tarde é normal. À noite eu tenho uma ceia de Natal. À noite eu vou sair do plano. No meu dia seguinte, vida normal. Então, para quem quer emagrecer ou para quem sabe que tem uma dificuldade maior de manter, segue essa linha de que, tudo bem, eu tenho aquele um evento, mas o restante é vida normal. Se eu for abrindo exceção para cada confraternização, para viagem, para o dia inteiro, já que eu vou jacar à noite, então já começa de manhã cedo comendo um pão francês. Aí, com certeza, você não vai conseguir manter tudo o que
você vem trabalhando durante todos os meses do ano, certo? Sim, sim. E eu acho que uma coisa que tem muita influência, que é importante falar, até nessa forma de encarar, quer dizer, eu vou todos os dias tratar como uma exceção, é a questão das crenças que estão envolvidas, né? Porque assim, a gente percebe, e eu sou muito abordada nesse período, porque o que eu faço? Como é que eu faço? Então, assim, já existe uma crença pré-concebida de que é um período que você vai engordar, que não tem nada que possa ser feito. E, na verdade, isso vai de acordo com o que você acredita mesmo, né? Então, aquela assim, famosa frase, né, de no Natal eu não quero nem ver o nutricionista perto. e assim, eu tenho até um exemplo de um cliente que ele começou o processo em novembro, dizendo para mim, esse é um período muito difícil. E aí a gente foi trabalhando as crenças dele e em 2 meses ele conseguiu um resultado incrível, assim. Mas a gente teve que trabalhar essas crenças porque já são, assim, já é um movimento comum, né? Então, assim, tem uma série de pensamentos. Eu não consigo me divertir se eu não comer e beber tudo que eu tenho vontade. Exato. E aí, assim, entra muito do que eu falo em relação ao imediatismo. O imediatismo, ele é uma questão que é muito presente nos dias de hoje, na vida moderna, e vem de uma série de movimentos, inclusive de uma questão que a gente pode até falar numa outra live, porque está muito relacionada à comida, que é a escassez. A gente vive uma era que é uma era de escassez, as pessoas, elas funcionam com muito medo de ficar sem, de acabar, do que vai faltar, né? Isso também gera muita ansiedade. Isso não necessariamente relacionado à comida, mas relacionado ao evento, à mas parte também social. Relacionado à comida. Também relacionado à comida? Sim, eu vou comer agora para não correr o risco de já acabar, ou de eu não ter. Isso acontece muito. Eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que, como à noite vão estar na companhia de pessoas que têm um controle maior, que cuidam mais da alimentação, antes de ir nesse encontro, comem um absurdo, já em função dessa questão da falta, né? E aí, eu acho que então entra muito esse ponto de você não deixar que essas questões de crenças atrapalhem. Por quê? Porque se você entra num processo de imediatismo, que você quer que esse resultado seja rápido, então agora que eu vou para a praia, na semana que vem eu quero, você deve ouvir muito isso, né? Eu quero perder 10 quilos. Você entra numa coisa que eu chamo de ciclo restritivo, onde a tua expectativa ela é desproporcional àquilo que você é capaz de fazer, você tem uma frustração enorme e, na verdade, você intensifica nesse período os seus desejos, então você acaba comendo mais e aí você fica oscilando entre não vou comer nada e vou enfiar o pé na jaca. Então, no fundo, se você consegue trabalhar um pouco a cabeça, você consegue, sem dúvida, passar por esse período de uma forma muito mais saudável. Eu acho que isso que você falou é um ponto bem legal, que assim, dá para levar em consideração nessa parte de Natal e Ano Novo, mas também dá para puxar isso para um macro, para o restante do ano. É difícil alguém chegar aqui e falar para mim, olha, eu quero emagrecer 10 quilos em uma semana para a praia. Mas é muito fácil alguém chegar e falar, eu tenho 15 quilos para emagrecer, ou eu tenho 30 quilos para emagrecer, e eu tenho aquela data que parece longe, parece assim, o ano que vem, ou daqui a alguns meses, que eu quero engravidar, ou que eu tenho uma viagem, ou que eu tenho um casamento, alguma coisa. E eles entram exatamente nesse ciclo. Essa ansiedade de eu me coloquei uma meta, que não sabe nem o quão tangível essa meta é ou não, mas eu me coloquei uma deadline, que é o meu dia final, essa meta, e só isso na minha cabeça já me causa uma ansiedade que eu faço momentos de super restrição para momentos de compulsão, e daí me dá aquele arrependimento e volta para super restrição, e daí entra nesse ciclo, sim, né? Sim. Aquilo que a gente falou em relação à decisão é uma ferramenta muito valiosa para diminuir essa ansiedade. Então, por exemplo, eu tenho esse cliente que eu combinei com ele, durante esse período você vai manter. Então, ele já diminuiu a ansiedade dele daquele não posso, não devo. Então, ele tem uma estratégia pré-definida, para que ele esteja congruente durante esse período.
Legal. Né? Não adianta você ficar... É aquela história, quero resultados diferentes, mas quero comer tudo que eu posso. Então, o imediatismo também entra aí. Por quê? Porque hoje a gente busca muito o prazer imediato e deixa de valorizar o prazer a longo prazo ou a satisfação a longo prazo, né? Então, o imediatismo também entra aí. Não só em quero um resultado muito rápido, mas eu também quero ter todos os prazeres do mundo. E aí acaba colocando a comida num patamar que é muito além do que ela de fato é, né? Eu concordo que a comida é sim uma forma de prazer e tem como você apreciar muito esse momento, mas a função dela é nutrir. E tirar um pouquinho o foco da comida, pegar um pouco o foco da reunião, né? Sem dúvida. Porque Natal, Ano Novo, confraternizações é um momento de reunião. Então, assim, se você for comer uma batata frita ou não vai mudar o seu relacionamento com a pessoa que você foi encontrar. Sim, né? Sim. Então, não é a batata frita que vai fazer a sua amizade ficar mais forte ou não. É realmente aquele momento que você sente ter uma reunião com a pessoa. Então, tirar um pouco esse foco de que a comida, ela tá ali, ela ajuda, ela é gostosa, é bacana, mas não é ela o definitivo para socialização. Sim, eu até... Você pediu, eu preparei algumas dicas, uma delas é essa. Valorizar o momento. Não necessariamente, né, assim, valorizar as pessoas com quem você está, esse momento de troca, muito mais do que a questão relacionada à comida. Então a gente já está jantando e já está pulando. Já está pulando. Bom, então deixa eu só dar uma última dica em cima dessa linha de raciocínios, e aí a gente vai entrar com alguns itens, algumas dicas em itens para vocês. Já começa a pegar papel, caneta para ir anotando tudo, né? Para passar esse final de festas da forma que você decidiu passar. Qual que é essa minha última dica? Dentro do que a Ju falou de ciclo restritivo, o que vocês vão fazer? Ok, então eu já sei que a minha decisão é emagrecer, mas eu vou abrir a exceção do Natal em específico, né? E vou comer alguma coisa diferente no Natal para não entrar nesse ciclo restritivo. Mas eu já desbloqueei todas as minhas crenças de que eu consigo o que eu estipular fazer nesse final de ano. Escolhe um dos 3 perigos maiores que vão ter nessa ceia de Natal, entre carboidratos salgados, então o arroz, a farofa, a torta, o que seja, o pãozinho, o doce da sobremesa e a bebida alcoólica. Então, o que eu sugiro para o pessoal que passa aqui no consultório? Qual dos 3 é o seu ponto fraco? Porque a gente sempre tem um que puxa mais. Tem gente que não liga para doce, mas que gosta de um carbozinho salgado. Tem gente que não liga para comida, mas o negócio é a bebida. E tem gente que não tá nem aí para bebida alcoólica, mas adora um doce. Então, escolhe qual que é o seu. O meu ponto fraco é doce. Faz a ceia de Natal como você faria num plano alimentar normal. Então, enche o prato de bastante salada, legumes, proteína, restrição de carbo, restrição do que for que seja a sua indicação nutricional. Aí, quando você for pro doce, você vai selecionar qual daqueles doces é mais interessante para você. Qual deles está mais apetitoso, ou qual deles é aquele pavê que a sua tia só faz na época do Natal, então aquele eu tenho a escassez, né, de que eu só consigo comer hoje. Porque aí tem uma relação afetiva. Afetiva, né? Com certeza. E não aquele picolé ou aquele sorvete de creme de baunilha que você pode encontrar em qualquer época do ano, né? Então, assim, seleciona dentro do seu perigo maior qual que é aquele doce principal, aquele carbo que te faz mais sentido comer, né? E nos outros você restringe, você gabarita. Então eu vou comer bonitinho. Gabarita. Eu vou comer bonitinho. Eu não vou tomar nenhuma bebida alcoólica, eu vou fazer meus drinks sem álcool. Eu postei aqui faz um pouquinho tempo sobre os drinks de kombucha. Dá para utilizar qualquer preparação de drink fazendo a substituição da bebida destilada por uma soda, então também fica legal. E daí não fica aquela coisa careta de, eu vou tomar água enquanto tá todo mundo tomando outra coisa, né? E no caso, se comida não for o seu problema, come bonitinho, faz o seu prato, faz todas as restrições, pula a sobremesa, e daí você pega na bebida alcoólica, que é o seu ponto. Quanto de bebida alcoólica? Depende da sua decisão. Sim. Se você quer emagrecer ou se você está só querendo manter, né? Então, daí você paga aquele preço daquela decisão da bebida alcoólica, certo? Dicas.
Olha, Manda. todas as minhas dicas têm a ver com o que você acabou de falar. Legal. Sim. Bom, a primeira, eu acho que é ter um pouco mais de controle desses pensamentos todos que ficam, né? Ai, mas eu não consegui, nossa, mas eu tô gorda, mas eu acho assim, controlar um pouco esses pensamentos. Pensamento, exatamente. Legal. Cabeça, né? O segundo é priorizar a qualidade ao invés de quantidade. Então, vem muito dentro do que você falou em relação o picolé que você tem todo dia, talvez ele você não precise nesse período, Exato. né? Então, priorizar um pouco da qualidade. Nisso, a frase de impacto que eu sempre deixo é que a primeira garfada vai ter o mesmo gosto das próximas 5. Excelente. Né? É excelente. Então, assim, come uma garfada, porque você não precisa ter certeza daquele sabor. Sim. Ele vai ser igual nas próximas 15 garfadas que você der, né? Sim. E aí, quer dizer, entra também uma outra dica que seria... Não seria a terceira, mas vou colocar ela como terceira. Incluiu. Que é o comer mais consciente, né? Então, é você exercitar, sair um pouco desse piloto automático, que muitas vezes você nem percebe o quanto você comeu e nem se você estava realmente com vontade ou fome, não percebe a saciedade. Então, tentar exercitar um pouco mais no comer mais consciente, prestar mais atenção nisso, para que você possa, inclusive, saber, peraí, o que eu quero, o que eu prefiro, qual dos 3 eu estou com mais vontade, e investir um pouco mais nisso, né? A dica 4, desculpa, é priorizar, então, um pouco mais o prazer a longo prazo. Como é que funciona isso, já que eu estou com tanta vontade de comer aquilo que me dá prazer imediato? Pudim, né? Primeiro é lembrar que daqui 10 minutos depois que você comeu, aquele prazer imediato passou. Já foi. Né? Então, de repente... E daí, normalmente vem a culpa, né? Arrependimento. Tipo, não precisava. E segundo, que assim, o hábito de resistência, ele é muito prazeroso. Então, quando você consegue resistir ao pudim, por exemplo, ou colocar um limite no número de taças, isso vai te trazer um sentimento de prazer também, e de força, enfim. Então, você substitui. Legal. Né? Legal. Uma outra dica é mais dentro da questão da decisão mesmo, que é você estar fisiologicamente congruente. Então, peraí, eu já sei o que eu quero fazer nessa situação e fisicamente você não se coloca tão vulnerável ao que as pessoas vão te oferecer ou ao próprio piloto automático. Isso é muito importante. Uma dica que eu sempre dou, porque em situações sociais existe uma pressão, né? Então, ao invés de você usar uma coisa que é muito comum, que é, eu tô de dieta, ou, eu não posso, é você mudar pro eu não quero. Porque quando você fala, eu não posso, eu tô de dieta, aí, mas só um pouquinho, nossa, bem hoje. E assim, o objetivo é seu, não é da pessoa, né? Então, para você não ficar tão vulnerável, eu acho que vale muito, de repente, você mudar para um eu não quero, tô satisfeita, obrigada, que eu acho que isso é muito legal, isso interrompendo mesmo. É uma coisa que eu também dou a dica, né? Até sem saber tanto do fundamento, mas que eu dou de uma forma mais... não assume tanto os seus problemas, né? Mas que eu falo pro pessoal, eu falo, gente, falar que tá de dieta ou falar que não pode, ninguém respeita. Tem que falar que é aposta, promessa, né? Ou que eu passo mal se eu comer isso, ou se eu tenho intolerância, tenho alergia. Porque quando você fala assim, nossa, passei muito mal a última vez que eu comi isso, ou não, eu fiz uma aposta de que eu ia ficar tanto tempo, isso é muito bacana. Que ninguém apesar de que hoje até as intolerâncias e as sensibilidades já estão sendo bem discutidas, já tem um bullying, né? Isso, é verdade. Mas isso é assim, é a minha dica de fuja dos seus problemas. Ajuda sendo muito mais plena e falando assim, gente, seja congruente, né? E fala, eu não quero comer isso. E eu tenho uma outra coisa. Bate o pé em cima. Tudo que é proibido, existe uma explicação de um funcionamento cerebral mesmo. Tudo que é proibido gera mais desejo. Então, é uma forma também de você diminuir esse desejo ao que é proibido. Legal. Né? Bom, uma outra dica que eu queria dar é não se comparar. Eu vejo que as pessoas se comparam muito. Muitas vezes eu sinto que as pessoas se comparam a mim.
né? E eu sempre gosto de falar, eu não imponho o meu estilo de vida, não é esse o meu trabalho, é fazer a pessoa chegar onde ela quer, ao estilo de vida que ela quer. Claro que eu tenho parâmetros, mas, então assim, tentar não se comparar, né? Legal. O que vai comer, o que não vai comer, ou como você tá, enfim, a aparência que você tem. Então, eu acho que assim, quanto menos se comparar, mais saudável é. E aí a questão de valorizar mais os momentos e um pouco menos a comida, assim. Que é aquilo que a gente já puxou, né? Sim, Legal. eu acho que a comida foi promovida, assim, a um cargo muito importante. E ela não tá com essa bola toda. Não precisa, porque ela gera muitos pontos negativos também quando a relação com a comida não está saudável, enfim, quando tem um excesso. Legal. Bacana. Vamos finalizar então. Eu vou falar para vocês da parte nutricional, como é que a gente ameniza também aquilo que a gente saiu do script, né? Saiu do plano. Então muita gente fala assim: mas se eu passei por uma ceia de Natal, não tem nada que eu possa fazer no dia seguinte que para compensar? Então, assim, deixa eu deixar claro que compensar não compensa, tá? Anular o que você fez na ceia anterior não anula. Mas o que a gente pode estimular no corpo de interessante para continuar mantendo aquele ritmo do metabolismo? Quando eu faço uma refeição muito grande, muito fora do script num dia anterior, se vocês já tiverem a prática da atividade física e chega naquele dia 25, né, de manhã cedo, que não tem nada para fazer, que é feriado, que a Norte Sul está inteira fechada, Norte Sul, estou falando de Campinas, tá? Vai fazer um aeróbico em jejum, então espreme um limãozinho na água, toma, coloca uma musiquinha e vai correr, ou vai pedalar, ou vai fazer um spinning, ou vai fazer uma zumba, uma dança, entendeu? Então vai fazer alguma atividade física prazerosa para você, em ritmo leve e moderado, porque eu não quero ninguém dando tiro na esteira em jejum, por favor, tá? Mas faz esse aeróbico em jejum logo em seguida do treinamento anterior, e lógico, se vocês quiserem fazer em outros dias também, porque isso já vai dar uma estimulada no metabolismo para voltar no ritmo que vocês têm, tá certo? Então, tive uma ceia um pouquinho mais pesada, com um pouquinho mais de carboidrato, aproveita que o corpo enxugou esse carboidrato e no dia seguinte a gente já utiliza isso no aeróbico em jejum. Então, essa é uma dica bem bacana e, de novo, ninguém dando tiro na esteira, correndo igual um louco desvairado no dia 25, tá? É aeróbico leve a moderado, um pouco mais constante, só que em jejum, vai fazer uma boa diferença. Muita hidratação, bebam muita água, principalmente quem optou pela bebida alcoólica, mas também quem optou pela comida. Muita hidratação no dia seguinte, tá? Vai ajudar bastante. E uma outra dica legal, pensando na parte detox. Então, ajuda bastante quem foi para a bebida, mas também quem foi para a comida. Lembram quando eu comentei sobre álcool na dieta, ou quando eu comentei sobre a parte de detox? O que é? A eliminação de qualquer substância em excesso ou tóxica para o corpo, ela vem pelo fígado. E o fígado precisa de vitaminas, minerais e aminoácidos para fazer esse processo. Então, se vocês têm em casa aquela capsulinha de polivitamínico que foi feita para melhora da disposição, para melhora da prática esportiva, ou é um polivitamínico, consuma um a mais dele antes de dormir, da ceia, e daí pode espremer uma água com limão ali também. E assim que acordar, consome de novo esse polivitamínico e essa água com limão. O que eu estou estimulando aqui? Eu estou dando nutrientes para o meu corpo detoxificar isso que foi fora do eixo mais rápido. E estou vindo com a água com limão também, e com bastante água para hidratação, para depois dessa detox eu fazer essa eliminação, tá? Então, isso fez a ceia, antes de dormir, água com limão e cápsula de polivitamínico, e ao acordar, água com limão e cápsula de polivitamínico, e se possível, aeróbico em jejum. Isso já vai ajudar bastante a entrar no ritmo. E dica de engolve natural. Própolis. Então, gotinhas de própolis antes e depois da bebida alcoólica, umas 15 gotinhas de própolis antes em um tiquinho de água, e 15 gotinhas de própolis depois, num tiquinho de água também vai ajudar nessa parte de detoxificação hepática, tá bom?
façam isso que vai ajudar, mas não vai anular o processo. Então, tomem a decisão de como você quer encarar. De como você quer encarar e de todas essas dicas que a gente passou para vocês hoje. Acho que é isso, né? Acho que tá bom. Deixa eu ver. Você viu se tem alguém que fez alguma pergunta? Pergunta, acho que não. Não, todo mundo só mandou um oi, tchauzinho, saudades. Muito legal. Que gostoso. Deixa eu ver aqui também. Aqui vários joinhas. Eu vi alguém falar alguma coisa sobre, nossa, que surpresa. Deixa eu... Ui! O que será? Qual será que é a surpresa? Ah, que surpresa boa. Que surpresa boa. Você conhece ele ou não? Quem é? Alexandre Grão. Não? Ele falou que surpresa boa. Eu falei, nossa, ele deve te conhecer. Não, eu acho que é o tema, né? De repente, Pode ser. acho que é o tema. Pode ser. Legal. Gente, então é isso. Obrigada, a gente né? quis tentar manter a live rápida também, porque sabe que todo mundo aqui tem tempo precioso, né? Mas muito obrigada pela audiência de todos vocês. Espero que tenham gostado. Tenham um ótimo final de ano, festas, Natal, virada, muita energia. Depois pode até contar pra gente se seguiu alguma dica e se funcionou ou não. Podem colocar. Então, a gente tá no Instagram e tá no Facebook, no meu Facebook, na página, gravado esse vídeo. Comenta lá depois pra gente. Deu certo, não deu certo? Lembrei de vocês nessa hora, que vai ser super bacana. A gente adora a interação, tá bom? Um beijo. Quer mandar um recado pro pessoal? Não, já deu? Tá tudo dito. Tudo dito. Até mais. Muito, muito, muito obrigada pela atenção de vocês. Então, tchau primeiro pra galera do Face.